Pessoal, ao que tudo indica, no próximo Friday Night SmackDown há uma grande chance de assistirmos ao combate final da carreira de Edge. Vou comentar isso com vocês aqui no vídeo. Não se esqueçam, deixa o like se caso vocês tiverem gostado do conteúdo. Deixem aqui nos comentários as impressões de vocês, porque esses vídeos são vídeos simples, feitos de fã para fã. E se vocês não interagem comigo, obviamente, não se cumpre o objetivo do vídeo, né? Mas o que acontece é o seguinte, a gente sabia desde semana passada que o SmackDown dessa semana seria em Toronto e o Edge enfrentaria o Sheamus. Agora, o que pegou muita gente de surpresa é que o Dave Meltzer, jornalista norte-americano, e o portal Ringside News anunciaram que, muito provavelmente, esse será o combate de despedida do Edge. A verdade é que o Edge, ele volta em 2020, na verdade, de uma lesão. Ele se aposentou por causa dessa lesão em 2011. E a gente já sabia desde 2020 que o Edge já estava na sua caminhada final dentro da empresa, né? Ele queria ter o fim que ele fizesse com as próprias mãos e não aquele fim que meio que foi imposto a ele em 2011. E aí ele teve, obviamente, uma run, né? uma jornada nessa sua carreira final, que ele se mostrou em excelente forma, não só física para os combates, como também no microfone, né? Ele foi um ótimo talker, um ótimo wrestler, porém, pessoalmente, eu não sou um grande fã dessa run do Edge. Eu acho que ele se preocupou muito em se mostrar, em aparecer, e preocupou pouco com o produto da WWE. Ele saiu por cima da rivalidade com o Randy Orton, só perdendo uma vez, e mesmo assim por causa de um low blow do Randy Orton. E obviamente, né, a gente não pode descartar daquele Royal Rumble match onde ele começa junto com o Orton ficou o combate inteiro fora, ele ficou o combate inteiro lutando, e mesmo assim ele ainda consegue sair por cima do Orton. Aí ele vai para uma rivalidade com o Roman Reigns, onde ele só perde no final, porque o Rollins, que seria o próximo rival, ajuda o Reigns, não é porque o Reigns foi mais esperto do que ele. Aí ele entra nessa rivalidade de geração com o Seth Rollins, onde obviamente a geração do presente sempre deve vencer a geração do passado, mas assim como o Randy Orton, que teve direito a apenas uma vitória sobre o Edge na trilogia, né? Uma vitória de low blow, o Rollins ele segue o mesmo caminho. Ele perde o primeiro contra o Edge, e ele perde o último contra o Edge também. E o Edge ele sai por cima e depois o Rollins entra na rota pelo título da WWE, enquanto o Edge vai ter uma rivalidade com o Miz e com a Maryse. Semelhante ao que aconteceu na rivalidade com o Balor. O Edge ele cria a Judgment Day, ele sai por cima quase que todas as vezes. Mesmo no Road to WrestleMania, o casal dele e da Beth não puderam perder contra a Rhea e o Finn, né? Porque o casal deles também tem que ser o mais forte de todos. Eu nunca entendi porquê, né? Mas eles não conseguiram colocar a Rhea Ripley over. E aí no final ele vence o Balor demoníaco de uma forma de vencer e convenceu. Nem o Roman Reigns fez isso, mas ele fez. Para que depois ele suma e o Balor meses depois se disputando o título mundial dos pesos pesados no SummerSlam. Ou seja, as pessoas precisam da vitória em cima dele, enquanto ele não precisa, mas mesmo assim ele vence todo mundo. O Styles, por exemplo, que estava muito embaixo, entrou numa rivalidade com ele e lutou 2 vezes e perdeu 2 vezes. Ele passou por cima do AJ Styles. Só o Fury que o venceu, e mesmo assim, porque assim como o Rollins salva o Reigns, o Finn Balor salva o Fury. Então, ele praticamente passa por cima de todo mundo, ele vence todo mundo. Todo mundo não chega aos pés dele, ele sempre com aquelas entradas. Aquilo me cansou. Sinceramente, eu não gosto quando a WWE trata uma lenda como se a lenda fosse fraca. Mas eu acho que o Edge ele se excedeu muito. Ele vencia quando não era necessário vencer. Ele tentava transformar aquilo tudo em volta dele. Nem a Judgment Day que ele criou, ele deixou over. Então é uma coisa que eu não concordei, tá? Mas ainda assim, muitos fãs ficam sempre receosos quando ele fala em aposentadoria, falam que ele precisaria ganhar um outro título mundial, o que não vê sentido algum. Ele já venceu 11 vezes o título mundial. Lá em 2011, ele perderia o título mundial para o Alberto Del Rio na WrestleMania, mas a WWE, temendo que pudesse ser o último combate dele, deixou ele se aposentar como campeão. Então, sério, ele já foi 2 vezes o Royal Rumble winner, ele já foi 2 vezes Mr. Money in the Bank, já venceu o torneio King of the Ring, já venceu o Grand Slam, ele já é Hall of Famer, tá? Chega, sabe? Eu sei que é porque é um wrestler que a gente gosta muito, porque fez parte da nossa infância, mas os fãs eles têm uma visão do Edge que não se sustenta a realidade, sabe? Essa dó.
Esse argumento de que o Edge é prioridade já não é mais. Desculpa, hoje em dia a prioridade é o Rollins. Hoje em dia a prioridade é o Judgment Day. Hoje em dia, quer goste ou não, a prioridade é Cody Rhodes, é Roman Reigns, é Bloodline. Não é mais o Edge, tá? Igual as pessoas às vezes pensam que é, mas não é. Só que, agora voltando, ele teria esse combate contra o Sheamus. Só que o Dave Meltzer, ele lembra que ano passado, quando o Edge lutou em Toronto, lá no Monday Night Raw, contra o Damian Priest, quando o show acaba, o Edge ele faz uma promo para a cidade natal dele e diz que ele estava olhando no calendário e ele percebeu que a WWE retornaria a Toronto por volta de agosto, né, no ano seguinte, no caso agora, e no cenário ideal ele encerraria a carreira dele em Toronto. E aí ele vai enfrentar o Sheamus em Toronto. Igual ele explicou que aconteceria no ano passado. E o treinador do Edge, o treinador pessoal dele, também vem dizendo que esse será o último combate dele. Então é provável que de fato a carreira dele esteja chegando ao fim. O que, na minha opinião e na opinião de muita gente, principalmente nessas pessoas que deram a notícia, estranha um pouco, já que esse combate não foi construído como um combate final da carreira dele. Então, como seria esse booking? Será que todo mundo vai esperar uma vitória do Edge sobre o Sheamus e o Sheamus meio que massacra o Edge, derrotando o Edge na cidade natal dele? O que é muito difícil, porque todo mundo pode perder na cidade natal, menos o Edge. Vocês perceberam isso? Desde que ele volta, ele sempre tem que sair por cima nesses momentos, mas, né? Vai que isso seja justificativa para ele ir embora, ou ele simplesmente vence o Sheamus, cumprimenta o Sheamus e faz um discurso final. A gente tem que ficar de olho, porque se esse combate for o evento principal do SmackDown, pode ser que algo mais ou menos assim aconteça. O Sheamus ele pode vencer o Edge, destruir o Edge, fazer uma heel turn e o Edge faz um discurso depois. Ou o Edge pode vencer o Sheamus num combate competitivo e também fazer esse discurso, porque o final do Edge pode acontecer nessa sexta-feira de agora. Eu pessoalmente não concordo com isso. Eu acho que o Edge deveria encerrar sua carreira num grande evento, numa grande rivalidade, onde finalmente ele perderia para alguém dessa geração que colocaria ele no lugar dele. Né? Não num episódio do Friday Night SmackDown só porque é a cidade natal dele. Eu entendo que ele queira terminar a carreira na cidade natal, mas será que ele mesmo não entende que talvez seria melhor construir uma rivalidade em torno disso? Então é algo que me preocupa. Eu não gostaria de ver esse final da carreira dele dessa maneira, não. Agora eu vou assistir esse combate de sexta-feira muito preocupado e vocês podem assistir preocupados também. Porque Meltzer, Ringside News, o treinador pessoal dele, é um fato que ele fez, que ele apareceu nesse vídeo do ano passado falando isso, que ele queria se aposentar em Toronto nesse ano. Então é bem possível. Fiquem de olho que ele pode estar abandonando a carreira dele mesmo nessa sexta-feira. Vamos torcer para que isso não aconteça. Tá? Mas é uma possibilidade bem real de acontecer. Eu espero que não vão por esse caminho, tá? Mas eu fiz esse vídeo para falar para vocês o que eu achei dessa run do Edge. Nada contra ele como performer, mas eu discordei bastante do caminho que ele decidiu traçar nessa sua passagem final, sendo excessivamente tudo sobre ele, esquecendo da geração atual, né? Ele quis construir algo muito em torno dele e talvez isso prove, né? Se ele encerrar a carreira dele em Toronto só porque ele quer, nessa maneira, talvez prove que ele realmente está pensando só em si mesmo, porque ele nem pensa no como seria melhor para a empresa e para os fãs ver uma grande rivalidade dele, mas não, é tudo em torno dele, né? Eu realmente não gostei dessa atitude dele, eu espero que não seja o último combate dele, tá? Se for e eu gostar, eu não vou ter problema nenhum de chegar aqui e aplaudir a maneira como eles vão buscar esse final, mas sinceramente, agora, no presente, não é isso que eu quero. Mas é isso que você quer? Deixa aqui nos comentários, pessoal, se vocês tiverem gostado. Deixa um like, tá? Vamos esperar até sexta. Até a próxima e tchau!